bem? Estamos aqui na MCI São Paulo, Brasil, e fazendo um trabalho para capacitação e formação. Esse é o terceiro vídeo, nossa série de capacitação e formação. Vamos lá? Hoje eu separei um texto da Palavra de Deus para ler com vocês. O primeiro texto está em Lucas capítulo 22, versículo 11 e 12. Dizendo ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Depois nós vamos ler Atos, capítulo 6, versículo 1, diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Muito bem, eu li um texto que Jesus está falando para os discípulos preparar a última ceia. Ele fala: vai no lugar, vai encontrar um homem, vai pedir para ele mostrar onde estão os aposentos. E este homem vai levar vocês num cenáculo grande e mobiliado, e ali preparai a ceia. E no outro texto eu li que a igreja crescia em Atos, a igreja primitiva, e foi dando muito trabalho. De repente os discípulos perceberam a murmuração que algumas coisas estavam deixando de ser feitas. Servir as viúvas, as mesas, o trabalho social, o trabalho de atender as pessoas. Então eles resolveram constituir homens, que aí nasce a diaconia, os diáconos, para cuidar desse aspecto, dessa operação, e eles ficariam focados na ministração da palavra e na oração. Então vejam, por que estamos falando isso? Lembra que nós falamos que a igreja tem a gestão, o apacentamento, a gestão administrativa, a gestão financeira e a gestão de pessoas, que é o foco principal de uma igreja. Nós vamos falar hoje, para você pastores aí do nosso MCI Peixe, da administração, da operação, de apacentar o local. Então a igreja tem um aspecto espiritual, e nós pastores, nós igrejas, principalmente as pentecostais, menores, novas, focamos muito na palavra, que nós chamamos da parte espiritual. Mas tudo é espiritual quando estamos em Deus. Nós somos um ser espiritual. E precisamos cuidar das coisas. Veja aqui o texto. Jesus fala assim: vai procurar um local para fazer a ceia. Um cenáculo. O que é um cenáculo? Era uma sala, um aposento, um andar superior, uma sala de oração, uma sala de reunião, onde estava preparar todo o aparato para organizar a ceia. Então há uma logística, há uma organização, há móveis, há utensílios para ser cuidado e organizado e preparado. Alguém tinha que fazer isso. Não era simplesmente chegar lá: vamos fazer a ceia. E daí? Como fazer a ceia? Quem trouxe os elementos? Quem preparou os móveis para receber as pessoas? E aí a gente vê os discípulos também, os apóstolos, eles tendo que organizar, porque a igreja cresceu demais. Então só tem que ter alguém que cuide das viúvas, da mesa, de servir, de operar, de entregar material, de entregar uma comida, de entregar. Eles instituíram a diaconia e eles ficaram focados na palavra e na oração, mas é o mesmo trabalho. E veja você, meu último argumento, lá no Velho Testamento, eu falei do Novo. Nós vamos ver no capítulo 3 de Números, eu quero que você leia todo o capítulo, há uma divisão muito clara de trabalho. Não vai dar para ler todo o capítulo agora. Você precisa ler lá para você ver. E dividiu em 3 famílias, tá aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Era a família dos levitas que iam cuidar disso. Gerson, Coate e Merari. Eram os gersonitas, coatitas e os meraritas, E cada um tinha uma função. Vocês imaginam que eles tinham que transportar o tabernáculo durante o deserto. Um tabernáculo grande. Então ele dividiu. As famílias que seriam os levitas, que cuidariam de todo o trabalho. Primeiro, só bem resumindo aqui, os gersonitas, eles tinham que acampar na parte do ocidente e cuidar do quê? Veja só, das cortinas, do pátio, dos reposteiros, do tabernáculo, do altar e suas cordas. Então, esse era o trabalho dos gersonitas. Depois você tinha os coatitas, cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios e todo o serviço. E por último, os Merari, eles tinham que cuidar do quê? Tabernáculo, da tábua dos tabernáculos, dos varais, das colunas, das bases, dos utensílios, da montagem, da coluna. Então, quer dizer, você precisa entender que na igreja, você vai estar começando a igreja, tem que ter a parte espiritual, que nós chamamos, pregação, palavra, oração, foco. Mas tem que cuidar.
do templo, das coisas. Então eu te mostrei 3 exemplos, eu quero que você leia Números 3 aí, estude. De pessoas que tinham uma logística, uma operação. Então você tem que ter alguém que cuide, focado na oração, na palavra, ok, mas tem que se preocupar. Você não pode levar as pessoas para um prédio que não haja limpeza, que não haja organização, que não tenha cadeira, como é que está o som. Lógico, guardadas as devidas proporções, naquilo que você tem, mas seja organizado, seja decente e divida o trabalho. Quem tem habilidade para fazer as coisas, planejar isto, é muito importante. Então tá aqui textos que eu quero que você leia, principalmente os Números 3, Atos 6 e Lucas 22, 12. Então temos a gestão administrativa, que cuida de patrimônio. O que é patrimônio? São os móveis, são as coisas físicas, que cuida de organizar os processos, como funciona, registrar as coisas. Isso é importante. E se o pastor fizer só ele tudo isso, não vai dar conta. Precisa montar um ministério, nós chamamos de ministério, uma equipe. Faça isso, tá bom? Esse é o Capacitação e Formação da MCI Peixe. Deus abençoe e um abraço.